Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia, por favor. Aproveitar que os irmãos já estão de pés. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 25, verso de número 6. Tomaremos somente esse verso como base para a nossa reflexão desta noite. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade de uma vez mais estar na sua casa para lhe adorar e pela responsabilidade de ministrar a sua santa palavra. Agradecer ao nosso pastor que nos convidou, nos agendou para esta data. E eu confesso aos irmãos que até semana passada, quando ele me falou, eu estava estudando uma outra palavra. Mas hoje pela manhã, eu levantei e esta palavra veio ao meu coração. E eu entendi que era esta palavra que Deus estava querendo falar conosco nesta noite. Quando a nossa irmã cantou, olha a noiva, o Espírito Santo testificou mais uma vez. Todos encontraram? Leiamos, pois. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo. Em umas traduções está, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saia ao seu encontro. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, saia ao seu encontro. Senhor Deus, nós te rendemos graça uma vez mais. Te pedimos que fale conosco, porque viemos ouvir a tua voz. E prometemos que voltar-te-emos, daremos a glória, o louvor ao teu nome, que é digno para todo sempre. Amém. Podeis assentar. Eu gostaria de falar-lhes nesta noite, com base no texto que lemos, sobre o tema o último grito que antecede a volta do noivo. O último grito que antecede a volta do noivo. Parece-me que esta parábola, a parábola das 10 virgens, entre todas as parábolas contada, narrada pelo Senhor Jesus Cristo, a parábola das 10 virgens, por sua vez, é a mais lida, a mais conhecida entre as demais. Jesus, por sua vez, toma como base para a ilustração desta parábola o casamento judaico. O casamento judaico, por sua vez, ele passava por um processo diferente dos nossos casamentos. Quando o moço queria se casar, não era ele que ia pessoalmente em busca de uma noiva para ele, mas ele era guiado pelos seus pais a uma família que tinha as características requeridas pela família. Quando este, por sua vez, a encontrava, ele entregava uma medalha para ela, e nesta medalha existia a seguinte frase: consagrada a mim. Na condição de noiva do Senhor Jesus Cristo, não foi nós, não foi eu, não foi você que escolheu ser noiva dele, mas ele mesmo disse nas suas palavras, e o evangelista João registrara no seu evangelho, no capítulo 15, no versículo 16, dizendo: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e a vós nomeeis, para que vá e des frutos, e os vossos frutos permaneçam em mim.
Por sua vez, o moço voltava juntamente com seus pais para sua casa. Quando este queria manter contato com a sua noiva, ele enviava um moço que é conhecido na Bíblia como amigo do noivo. Aquele que assiste a noiva é o amigo do noivo. Toda vez que o amigo do noivo ia visitar a noiva do seu senhor, ele não poderia visitar a ela sem levar alguma coisa que representasse o seu senhor. Toda vez que este ia, ele levava joias, presentes, e com essas joias, a noiva, por sua vez, se adornava para o dia do casamento. Na condição de visitador da noiva do Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo, aleluias, é o Espírito de Deus que comunga a Deus, que prescruta a mente de Deus e transmite a nós a vontade de Deus e a vontade do noivo para as nossas vidas, de maneira que estamos sempre interligados com Ele e recebendo dEle as suas orientações, as suas instruções. É o Espírito de Deus que prepara a noiva para encontrar com o noivo. É o Espírito de Deus que intercede pela noiva com gemidos inexprimíveis, aleluias. É o Espírito de Deus que adorna a noiva, a igreja, para encontrar-se com o noivo Jesus Cristo, aleluia, nas bodas do Cordeiro. É o Espírito que dá força à noiva, é o Espírito que purifica a noiva, é o Espírito que santifica a noiva, é o Espírito que limpa a noiva, é o Espírito que capacita, que dá dons à noiva, que transmite à noiva a vontade do noivo e que prepara ela para o dia glorioso de se encontrar com o noivo, aleluias. É o Espírito de Deus. Por sua vez, quando chegava então um dia escolhido entre eles para a celebração das núpcias, o moço, por sua vez, tomava alguns amigos. Semelhantemente, também a moça tomava 10 amigas virgens, e todas elas deveriam se vestir de branco, de acordo com a ocasião especial. Todas elas deveriam ter lamparina em suas mãos, azeite nas suas botijas. Caso o noivo se atrasasse e elas teriam que encontrar o noivo à noite, elas teriam condição de acender as lamparinas e ir até o salão aonde se realizaria as bodas nupcial. É aqui que se baseia a parábola contada por Jesus: 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Virgindade aqui fala de pureza espiritual. Virgindade aqui fala que Jesus vem buscar uma noiva pura, uma noiva santa, uma noiva que não se contaminou com este mundo. Em Apocalipse, quando o texto bíblico diz que Jesus escolherá 144 mil judeus que são virgens, o texto bíblico não está se referindo que eles não se casaram, que eles não tiveram contato com mulheres, mas estão dizendo que eles permaneceram fiéis a Deus, no tocante à adoração à besta, a uma aliança com o anticristo. O apóstolo Paulo, por sua vez,
escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 2, ele escreve dizendo: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para apresentar como uma virgem pura, a saber, a um marido que é Cristo Jesus. Aleluia. A noiva precisa manter esta pureza, porque o noivo a qual ela irá encontrar é santo. Aleluias. Prova disto, que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, ele escreve dizendo: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluias. O sábio já profetizava em Eclesiastes 9, versículo 8, dizendo: em todo tempo seja alva as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. O que me chama a atenção é que o sábio não diz: em algum tempo seja branca as vossas vestes. O sábio profetiza dizendo que é preciso a noiva manter as vestes brancas em todo o tempo. Significa dizer que você precisa ser santo na igreja, você precisa ser santo no seu trabalho, você precisa ser santo na faculdade, você precisa ser santo em casa, você precisa ser santo na rua, você precisa manter a pureza, porque Cristo vem buscar uma noiva santa, lavada e remida pelo seu sangue. Aleluias. A noiva precisa manter a pureza, a noiva precisa manter a santidade. Cristo vem buscar uma noiva pura, uma noiva santa, para morar com Ele. Aleluias. 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As prudentes tomaram as suas lâmpadas e as suas vasilhas e levaram o azeite consigo. As lâmpadas aqui, queridos, fala das nossas vidas, fala das vidas de cada um de nós. Deus nos chamou para sermos luz deste mundo, para resplandecer a luz de Cristo neste mundo. Aleluias. Em Mateus 5, versículo de número 14, Jesus disse: mas vós sois a luz do mundo. O sábio, escrevendo em Provérbios capítulo 4, versículo 18, ele escreve dizendo que a vereda de um justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, até se tornar dia perfeito. Aleluias. O apóstolo Paulo, escrevendo em Filipenses 2, versículo 15, ele escreve aos irmãos de Filipos dizendo: mas vós resplandeçais no mundo como luzeiro em meio às densas trevas. Aleluias. A igreja não foi chamada para viver oculta, com medo, escondida. A igreja foi chamada para ser luz.
Em meio a esse cenário de crise mundial, de pandemia, de desespero, de muitas pessoas se atentando contra suas próprias vidas, a igreja do Senhor jamais poderia estar com as portas fechadas, porque a igreja é luz deste mundo, a igreja mostra o caminho, a saída para esta humanidade. Você foi chamado para brilhar, você foi chamado para ser luz, você foi chamado para resplandecer a luz de Cristo neste mundo. Então não deixe de brilhar, não deixa de resplandecer, testifica do amor de Cristo. Diga para este mundo que Jesus é a solução, diga para este mundo que Jesus é a única esperança. As lâmpadas falam das nossas vidas. O azeite contido aqui nas lâmpadas, sem dúvida, fala da pessoa do Espírito Santo, da fonte inesgotável do azeite, que é o Espírito de Deus. Aleluias. Fala do Espírito de Deus habitando em nós, lamparinas de Deus para este mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, ele escreve dizendo: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluias. O Espírito de Deus habita na tua vida. Aleluias. No livro do profeta Zacarias, no capítulo de número 4, versículo 2 e 3, o Senhor pergunta a Zacarias: levanta os teus olhos e vê. E Zacarias disse: eu vejo, Senhor, um castiçal de ouro, e vejo um vaso de azeite, e 7 lâmpadas, e 7 canudos que estão ligados ao vaso de azeite, e interligado a 7 lâmpadas. Aleluias. Este vaso de azeite aqui fala da pessoa, do Espírito de Deus, da fonte do azeite. Há muitos crentes vazios nos dias atuais. Há muitas lâmpadas que deixaram de brilhar. Há muitas lâmpadas que se apagaram. Há muitas lâmpadas que não resplandecem mais por falta de azeite. A questão não é que a fonte secou, que a fonte parou de jorrar. Não, senhores, a fonte é inesgotável. A questão é que eu não mergulho mais na presença de Deus com jejum e oração e santificação para Ele encher a minha lâmpada até transbordar da sua presença. Porque a recomendação de Deus não é ser vazio, é ser cheio. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele escreve dizendo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Aleluias. Deus deseja nesses últimos dias encher a sua igreja do seu Espírito. Aleluias. Acredite, senhores, há uma promessa de Deus para este tempo, há uma promessa de Deus para estes dias. Eu creio que quando esta pandemia passar, Deus há de derramar sobre a sua igreja, nesta nação, nos 4 continentes deste mundo, um avivamento. E nós veremos novamente crentes cheios do poder de Deus, anunciando a chegada do Messias com poder e com autoridade. Aleluias. É tempo de ser cheio. Diga para o seu vizinho: é tempo de ser cheio, é tempo de ser cheio. Você que está na sua casa aí, acompanhando o culto pelas mídias sociais, é
tempo de ser cheio. O Espírito de Deus lhe trouxe nesta noite a este lugar, lhe colocou nesta noite diante desta mensagem para dizer para você que não dá para viver vazio, não dá para viver de qualquer maneira na sua presença. É tempo de mergulhar em águas mais profundas, é tempo de ser cheio. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. O Espírito de Deus deseja nos encher. Aleluias. O azeite fala da pessoa do Espírito Santo. Tardando o noivo, todas elas dormiram. Estamos vivendo em um tempo, senhores, preste atenção no que eu vou lhe dizer, que a igreja do Senhor, independente de placa denominacional, dorme espiritualmente. O que me chama a atenção nesse texto aqui, pastor Cleves, pastor Keides, é que não só as loucas dormiram. O texto diz que todas dormiram. Estamos vivendo em um tempo em que a igreja do Senhor dorme espiritualmente. Há um tempo de sonolência na igreja do Senhor. Há um tempo de dormência espiritual. E Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, ele escreve dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo lhe esclarecerá. É tempo de se levantar, é tempo de se despertar do sono da indolência, do sono da negligência. Escrevendo Paulo aos Romanos no capítulo 13, versículo 11, ele escreve dizendo: digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono da nossa indolência, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O que Paulo está dizendo aqui é: digo isto com conhecimento de causa, com precisão no assunto. Digo como quem tem conhecimento específico e particular, que não é hora de dormirmos, é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós. Jesus está mais perto de vir do que você imagina que Ele venha. Aleluias. Estamos vivendo nesse tempo perigoso, nesse tempo de apostasia, nesse tempo de frieza espiritual. E o apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo de número 3, ele disse: sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem dos mesmos jeitos. Estamos vivendo nesse tempo em que a vinda do Senhor caiu no descrédito, em que o arrebatamento já não dá mais ibope. É por isso que muitos não pregam mais sobre a volta de Cristo, porque as pessoas já não creem mais. Grandes líderes de grandes denominações desta nação já não acreditam mais na segunda vinda de Cristo. Isto não é novidade, é cumprimento das Escrituras. Pedro está escrevendo e dizendo, ele diz que todas as coisas permanecem do mesmo jeito.
Mas o versículo 8 ainda diz: mas amados, não ignoremos uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O que Pedro está dizendo aqui: o tempo não limita a Deus de cumprir a sua promessa. O que Pedro está dizendo aqui: o tempo não impede a Ele de voltar. Se Ele diz que vem, Ele vem. Se Ele diz que volta, Ele volta, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele diz: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O verso 9 ele diz: Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Aleluias. É tempo de despertamento espiritual, é tempo de despertamento. Deus há de despertar, ou volta a dizer, a esta nação. Há mais de 20 anos eu venho orando para Deus mandar um derramamento do seu Espírito sobre esta nação. E por esses 35 dias eu estivera de jejum e oração pelas madrugadas, orando a Deus e perguntando a Ele: Senhor, e dizendo: este é o cenário propício, Deus, é o cenário propício para o Senhor despertar a tua noiva, é o cenário é favorável para o Senhor derramar um derramamento do teu Espírito, porque com uma igreja dormente como esta, o Senhor não conseguirá. Eu orando e dizendo para Deus: consegui a grande colheita desta última hora, e eu senti quando o Espírito Santo me diz: eu vou balançar os alicerces da terra, eu tenho sacudido a figueira, e aqueles que estão firmes vão continuar firmes na minha presença, e eu vou levantar uma igreja nesses últimos dias, poderosa, cheia do meu Espírito. Virá um tempo poderoso como nunca antes da história da minha igreja. Eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. Vem um tempo de despertamento, e temos base bíblica para isto. Provérbio, capítulo de número 1, versículo 23. O Senhor disse: convertei-vos a mim, e arrependei-vos, e eu derramarei sobre vós o meu Espírito, e farei conhecer as minhas palavras. Joel 2, 28. E há de ser que depois destes dias, disse o profeta, eu derramarei o meu Espírito, diz o Senhor, sobre toda a carne. Alguém que me ouve há de dizer: Elias, esta profecia já se cumpriu nos dias de Pentecostes, em Atos 2, quando Pedro toma a palavra e diz: irmãos, escutai-me, nós não estamos bêbados, embriagados como vós outros pensais, sendo esta apenas a terceira hora do dia, mas cumpriu em nós a palavra do profeta Joel, que diz que nos últimos dias Deus derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Só que Pedro não limita a promessa apenas para os seus dias. No verso 39 ele diz: a promessa diz respeito a vós, a nós, a todos quantos o Senhor nosso Deus o chamar. Outra coisa que me chama a atenção é que a profecia diz sobre toda a carne. Quantos crentes estavam reunidos no dia de Pentecostes? Apenas 120 crentes. Existe um derramamento do Espírito para esses dias, senhores. Existe um derramamento do Espírito de Deus para este tempo. Creia, os nossos cultos não serão mais o mesmo.
As nossas reuniões não serão mais a mesma. Se prepare, eu estou profetizando debaixo da autoridade do Espírito de Deus que é sobre a minha vida aqui nesta noite. Se prepare, porque você verá paralíticos andar nesta igreja. Te prepare, porque entrarão cegos e sairão daqui enxergando. Se prepare para um tempo de milagres extraordinário que Deus irá fazer nesta terra. Se prepare, porque crianças irão profetizar, aleluia, as crianças serão batizadas no colo das suas mães. Se prepare, porque Deus irá derramar um derramamento do teu espírito, e nós viremos mergulhar em uma dimensão espiritual como nunca antes na história, porque Deus deseja, e o tempo é chegado dele avivar a tua igreja sobre toda a terra. Te prepare para este avivamento, te prepare. Esteha, Rehamangais, Estecamanchuri Kamahasharabakalabagai. Eu estou sentindo uma presença forte. Eu estou sentindo o meu corpo tremer aqui nesta noite. Há uma glória de Deus sobre este lugar. Há uma presença forte de Deus nesta noite sobre esta casa. Você que está aí na sua casa, acompanhando pelo teu celular, acompanhando na tua televisão, acompanhando no teu computador, pelas mídias sociais, te prepare, diz o Senhor. Ele há de te encher. A tua vida não será mais a mesma. Ele há de te encher. Crente que não ora, voltará a orar. Crente que não lê a Bíblia, voltará a ler. Crente que perdeu o amor pela escola bíblica dominical, passará a ter fome de sede, de aprender a palavra. Cultos de ensinamento voltará a ser cheios, porque crente voltará a ter sede e fome da presença e da palavra de Deus. Eu profetizo que esses dias estão para chegar. Eu profetizo que as nossas vidas serão mudadas, serão impactadas por este avivamento. Deixa eu acelerar. Mas à meia-noite aqui aponta no sentido secular para a última hora do nosso relógio. No cenário espiritual, meia-noite é quando a cidade dorme e os demônios saem. Há uma maior intensidade das forças das trevas. É tanto que Jesus disse: trabalhai enquanto é dia, enquanto a noite não vem, ao qual não podereis trabalhar. Noite fala de trevas. Meia-noite aqui fala de dias difíceis, de tempos trabalhosos, de dias cruéis. Paulo escrevendo sobre esses dias, Paulo vai chamar e vai alertar Timóteo dizendo no capítulo 3, versículo 1 ao 5: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, irreconciliáveis, cruéis, obstinados, traidores, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da mesma. Nós estamos vivendo nesses dias. E Jesus vai chamar esse dia em Mateus 24, versículo de número 8, como princípio de dores. Não é a dor, é apenas o princípio das dores. O que Jesus está dizendo é que dias piores do que estes virão. Eu não estou dizendo isto para te amedrontar, para criar em você pânico e desespero. Não. O que Jesus está dizendo com isto é que depois dos princípios das dores virão as dores intensas. E essas dores intensas ocorrerão na grande tribulação. Mas alegra o teu coração, a você que está em casa, você que me assiste, você que está aqui nesta noite, porque quando as dores chegar,
a igreja não estará mais aqui, a noiva será tirada desta terra e o anticristo estabelecerá o seu governo neste mundo, mas a igreja estará nas bodas do Cordeiro. O apóstolo João chama esses dias como dias do anticristo. Na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 18, ele diz assim: filhinhos, esta é a última hora. E como ouviste dizer que vem o anticristo, agora muitos têm se feito anticristo, pelo que conhecemos que estamos na última hora. Não se engane, senhores, Satanás não está preparando o palco para governar a terra e o mundo. O cenário já está pronto. O cenário já está preparado. Eu não tenho tempo aqui para entrar no assunto, mas Satanás é estrategista, é especialista, e sabe aonde ele está pisando, e sabe o que ele está fazendo. Ele conhece as Escrituras e sabe que este tempo ao qual nós estamos vivendo é o tempo do fim. Ele sabe que esta geração será a geração do arrebatamento. Grave isto que eu estou lhe dizendo. Esta geração será a geração do arrebatamento. Sabe por quê? Porque em Mateus 24, Jesus disse: quando estas coisas começarem a acontecer, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? O texto não se aplica para os dias dos discípulos, para os dias da igreja primitiva. Por quê? Porque a parte daquelas profecias se cumprira nos anos 70, mas parte desta profecia ficou para os últimos dias. E o que Cristo está dizendo aqui é: quando esses sinais começarem a acontecer, e que o anticristo estiver para assumir o governo na terra, sabeis que não passará esta geração. Que geração é esta? Essa geração de 10, 20, 30, 40 anos. Esta geração não vai passar sem antes ver, presenciar todo o cumprimento desta palavra se cumprir. Então te prepare, porque esta geração será a geração do arrebatamento. Meia-noite, fala de hora de prepararmos. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eu vou parar por aqui. Ouviu-se um grito, aí vem o noivo, sai ali ao seu encontro. Este grito aqui, senhores, sem dúvida, fala do anunciamento da chegada do noivo para buscar a sua noiva. Jesus vem. Em João 14 ele disse: eu vou, mas se eu for, eu virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O escritor anônimo aos Hebreus diz, no capítulo 10, versículo 37, que ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Ele vem, aleluias, ele vem. Paulo diz que a vinda do Senhor, em 1 Coríntios 15, 52, se dará num abrir e piscar de olhos. Não é um abrir e fechar de olho, pastor, porque eu posso fechar os meus olhos, Fabrício, e abrir quando eu quiser. Um abrir e piscar de olhos é equivalente a 7 milésimo de um segundo. Piscou teus olhos, é neste intervalo de tempo que Jesus vai vir. Quando Jesus vir, não vai dar tempo para você pedir perdão, para você consertar a tua vida, para você reconciliar, você que está afastado, voltar para o caminho do Senhor. O Senhor está dizendo ainda: a porta da graça está aberta, o tempo é este, a hora é esta, eu estou voltando. E Jesus, falando da sua vinda, Lucas registra no capítulo 17, versículo 34 ao 36, dizendo que naquele dia, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado.
2 estará moendo no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estará no campo, um será tomado e o outro será deixado. A expressão aqui, 2 na cama, 2 moendo no moinho e 2 no campo, expressa Jesus voltando de uma só vez para todo o globo da terra. O que muda aqui, Elias? O que muda aqui são os fusos horários que controlam o tempo deste mundo. Por exemplo, se é dia no Brasil, é noite no Japão, é manhã nos Estados Unidos e é tarde na Venezuela. Ou seja, para uns Jesus vem de manhã, para outros ele vem à tarde, para outros ele vem à noite. Mas que ele vem, e a sua igreja vai sair desta terra. No sentido espiritual, 2 na cama, expressa Jesus voltando, encontrando muitos dormindo, no sono do pecado, no sono da frieza, no sono da apostasia, no sono da negligência. No sentido espiritual, 2 moendo no moinho, expressa Jesus voltando, encontrando muitos crentes, remoendo a palavra, fazendo o que estamos fazendo aqui nesta noite, alimentando a nossa alma da palavra. 2 no campo, expressa Jesus voltando, encontrando, no sentido secular, muitos nos seus trabalhos, nos seus afazeres, e no sentido espiritual, encontra a igreja levando as boas novas de salvação, ganhando almas para o teu reino, para a última colheita desta terra.